Gravou, eu assisti. Ela tá lá no CIGA. Tá Eu não ela botei, tá eu não ela e a botei penúltima lá aula. no grupo, não. Tá Porque certo, já estava muito tarde quando eu consegui colocar. E aí eu já estava cansado, já estava doido para ir dormir, que eu já tinha dado, nesse dia eu dou 5 aulas seguidas, eu tava muito cansado. Aí só fiz pegar o link e colocar no CIGA e fui dormir. Entendi. Desculpa aí. Aí vocês sempre olhem no CIGA, porque se eu não colocar lá no grupo, com certeza ela vai estar no CIGA. É porque às vezes o Meet está demorando muito a mandar a gravação para o meu drive. E aí eu fico esperando, até quando ela aparece, que eu vou baixar, ele não me dá a opção de baixar, e eu tenho que ficar tentando diversas vezes até que me dá a opção, fazer download. Mas ela está lá no CIGA, você deu uma olhada na aula da semana passada. Sim, senhores, olhem, essa semana a gente está no 6º módulo. Com esse sexto módulo que a gente começa, a segunda do 3º bimestre, não é isso? Com esse 6º módulo a gente vai começar os nossos estudos de literatura. Hoje, vamos dizer que esse módulo é um módulo introdutório. A gente tem duas coisas grandes para tratar. Deixa eu só pegar aqui o outro material. A gente vai partir desses dois livros aqui. Eu acho que desse daqui eu já tratei rapidamente na semana passada, né, que é A Imaginação Educada, de Northrop Frye, e este outro aqui, que é Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, de Ana Maria Machado, autora brasileira. Então, a aula de hoje vai ser baseada nesses dois livros. Vamos lá começar, né? Northrop Frye, nesse livro aqui, A Imaginação Educada, nota que a civilização em que vivemos havia se transformado e vai transformar-se ainda numa gigantesca estrutura tecnológica que, quando vista de modo superficial, quando a gente olha de cima, sem se aprofundar muito nessa sociedade, a gente acha que ela é muito harmônica. Inclusive, o Frey diz de maneira irônica que é um harmônico empreendimento mundial, mas que, na verdade, é um inextricável nó que não pode ser desatado, que causa grande impressão, mas que não tem nenhuma dignidade humana genuína. Vejam, o que é que Frey está dizendo aí? Que a tecnologia está de tal maneira absurda que a gente não consegue, que o ser humano termina perdendo todo o seu valor. E que a máquina, a tecnologia, passa a ser mais importante do que o ser humano. Por isso ele diz, não tem nenhuma dignidade humana genuína. É um aparato tecnológico maravilhoso, mas que é, ao mesmo tempo, um pardieiro maluco que a qualquer momento pode desabar sobre as nossas cabeças. Somente a literatura, sustenta Frey, pode nos fazer olhar para além dessas maravilhas tecnológicas que muitas vezes nos iludem e podem nos fazer voltar a ver a realidade. E pode a literatura nos fazer voltar a ver a realidade. Veja que interessante. Apesar de a literatura, eu vou tratar disso diversas vezes hoje na aula, apesar de a literatura ser uma linguagem de imaginação, aquilo que o principal foco da linguagem literária, e aí já deixei separado aqui esse texto quando a gente estava falando sobre livro, é um texto que eu cito já, esse material, sobre as diferenças da linguagem, sob uma ótica filosófica, que é mais ou menos a maneira como eu vou tratar aqui com vocês, que é, de certo modo, também a ótica como a linguística vê. Só que, para a filosofia, serão 4 aspectos, para a linguística serão 3, porque 2 desses aspectos ficam juntos em um só. Então, por isso, reduz para 3 numa, mas é 4 na outra, porque vê, percebe
de uma maneira diferente. Então, veja, apesar de a linguagem da literatura ser uma linguagem que privilegia o imaginário, segundo Frey, é justamente por conta dessa linguagem que a gente pode ver a realidade. Antes de entrar na divisão, eu vou pegar logo aqui de um livro chamado Aristóteles em Nova Perspectiva. Aristóteles em Nova Perspectiva, a teoria dos 4 discursos. Num pedaço, no capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo. Eu acho que é no capítulo 1. Capítulo 1, os 4 discursos. Aí diz assim, o autor: as razões que alego para justificar essa mudança, as mudanças do discurso, são as seguintes. Deixa eu ver se é esse material mesmo. Sim, é isso mesmo. Primeiro, as 4 ciências do discurso tratam de 4 maneiras pelas quais o homem pode, pela palavra, influenciar a mente de outro homem, ou a sua própria. As 4 modalidades do discurso caracterizam-se por seus respectivos níveis de credibilidade. Vejam que interessante. Os 4 níveis de discurso de que a gente vai falar aqui estão relacionados com a credibilidade, quer dizer, com a percepção da verdade, de como a nossa alma, a alma não no sentido daquele sentido religioso, a alma no sentido do espírito, a inteligência, o intelecto, de como o nosso intelecto se apega à verdade. E aí vem, primeiro, nessa escala da filosofia, o primeiro não é o mais importante seria o último. Aí veja, o primeiro, o mais baixo, é o discurso poético ou a linguagem poética. Eu vou usar o termo discurso, mas vocês entendam linguagem. O discurso poético versa sobre o possível, dirigindo-se, sobretudo, à imaginação que capta aquilo que ela mesma presume. Veja que interessante. O discurso poético é aquele que se trata da possibilidade da verdade. Para a literatura, para o mundo esse termo poético aqui foi Aristóteles que cunhou, né? É a forma como ele fala, ele é o termo que ele usa para se referir às obras literárias. E aí, qual é a característica de uma obra literária? A possibilidade de ser verdade, não o fato de ela ser verdade. Depois a gente trata disso com mais calma. Aí vamos para o segundo discurso, que é o discurso retórico ou a linguagem retórica. O discurso retórico tem por objeto o verossímil e por meta a produção de uma crença firme. Vejam, o primeiro trata da possibilidade da verdade. O segundo, daquilo que parece ser a verdade e que a gente cria uma crença firme. A gente diz, olha, vamos imaginar aqui uma coisa bem doida. Você vai fazer uma placa de circuito. Aí eu já estou no retórico, não vamos para o poético, não. Você não vai fazer nenhuma poesia sobre a placa de circuito, nenhuma literatura sobre a placa de circuito. Você vai. Só que você precisa de um diodo, e vamos imaginar que você não saiba o que desgraça é um diodo. E você tem a sorte de ter um companheiro do seu lado, ou 2 ou 3 companheiros do seu lado, que da mesma forma como você também ignoram um diodo. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver, estão lá as peças espalhadas, o professor colocou um monte de peças diante de vocês vão ter que montar a sua placa, e aí é uma equipe, né? Vocês se juntaram as 4 inteligências sublimes, que não conseguem distinguir um diodo, aí você chega e diz, rapaz, veja a verossimilhança. Ele diz, eu já lembro que a gente viu isso na sala de aula, mas a gente não pode usar o material aqui agora. E eu acho que um diodo é isso daqui. Só que pega um capacitor. Aí o outro diz, eu também acho que isso aí é um diodo. Tem mesmo a carinha de diodo. Quando a gente olha assim para ele, é praticamente um diodo. Aí o outro vai, todo mundo, vocês fazem uma crença de que aquilo é um diodo.
Isso vai mudar o fato de que aquela coisa que vocês pegaram é um capacitor? O Não. professor está fazendo uma previsão aí, ó, tá vendo o que vai acontecer? Tomara a Deus que não. Então, vejam lá, vocês vão... O discurso retórico é aquele. O primeiro que falou disse, olha, eu não me lembro, a gente não pode usar o material. Veja, ele saiu construindo o discurso de uma maneira que parecesse que ele soubesse do que estava falando, para convencer os outros que não sabiam patavina de nada, de que ele estava mais perto da verdade do que os outros. Disse, olha, a gente viu isso no material, o professor colocou, foi muito claro, eu não posso usar aqui, mas, pelo que eu me lembro, isso daqui é um diodo. Perceberam como é a linguagem da retórica? Você convence o outro de que você está certo. Existem duas formas na linguagem da retórica, que ou você está certo ou você está errado. Ou você está certo, consciente de que está certo, ou você está certo, inconsciente de estar certo, ou você está errado com a consciência de estar errado, esse é o pior tipo de erro que existe, ou você está errado, mas com a certeza de que você está certo. E esse é um erro perdoável. Então, essa é a linguagem da retórica. Ela pode estar certa, não, mas ela não tem compromisso com a verdade. Ela sabe os meios de chegar à verdade, mas por algum erro de percurso, por algum, sabe, quando você tem duas estados, você bota o Google Maps para levar você para um canto e o infeliz leva para outro completamente diferente, que nem acontece tanto no Rio de Janeiro, o povo quer ir para uma pizzaria, entra numa boca de fumo e morre. Oxe. Quer comprar uma pizza e acaba comprando uma peneira. Pois é. Aí, esse é o discurso da retórica. Ele é parecido, verossímil, significa que é semelhante à verdade. Ele, de acordo com o que eu disse, ele pode ser verdade, mas também pode não ser. Simplesmente o fato foi que esse primeiro camarada que construiu a argumentação fez todo mundo acreditar que ele sabia o que era um diodo. E todo mundo foi na onda dele. E aí construiu essa crença. Esse é o discurso da retórica. Aí a gente vai para o outro terceiro nível, o terceiro discurso, a terceira linguagem, que é chamado de discurso dialético. Dialético é quando, vamos imaginar que nessa mesma situação, deixa eu me ler logo e depois eu dou o exemplo baseado nesse exemplo que a gente já vem montando. O discurso dialético já não se limita a sugerir ou impor uma crença, mas submete as crenças à prova, mediante ensaios, tentativas de traspassá-las através de objeções. É o pensamento que vai e vem por vias transversas, buscando a verdade entre os erros e o erro entre as verdades. Aí vamos lá. A palavra dialética significa justamente que é através da conversa. Aí vamos imaginar que nessa situação o primeiro fez aquele discurso retórico bonito que convenceu os outros, só que o derradeiro, que também leu o material, disse, rapaz, eu acho que você está errado, porque isso daí é um diodo. Eu me lembro muito bem da imagenzinha que está lá desenhada no livro do professor. Eu acho que um capacitor ou é isso ou é isso. Estão percebendo? A dialética é aquela que você vai, através das experiências, provar que a verdade se atinge, mas não por um caminho só. Você tem diversos meios de chegar ali. Como é que você faz esse teste? Depois que você faz toda a ligação, eu não sei, mas eu tenho para mim que tem aqueles medidores que vocês usam, que dá a medida de tensão, voltagem, parece que vocês têm como perceber se tem uma quebra no circuito, né, também. O multímetro, é esse o nome mesmo. Meu irmão tem um negócio desse, que ele fez eletrônica. E aí, você percebe, se você puser, talvez, eu não sei, eu nunca na minha vida usei um multímetro. Eu estou aqui fazendo um discurso retórico. Eu estou esperando que vocês acreditem que essa coisa funciona. Vamos imaginar que... Também nunca usou não, professor. Se você colocar, por exemplo, você tinha que colocar um diodo e você botou um capacitor, vamos imaginar que se você bota no início e no fim do circuito, o resultado que deveria surgir dali, que eu não sei que número ia dar ali no visor, não é aquele número. Então você fez uma experiência de dizer, pô, isso aqui não pode ser o que a gente está querendo, porque o resultado não é aquele que é o esperado. Vamos tentar esse outro aqui que o fulaninho sugeriu, aí bota, sei lá, era um capacitor, né?
virou o capacitor e colocou um resistor. Aí também não dá o resultado. Aí troca o resistor e finalmente acerta no diodo. E aí faz o teste com o multímetro e dá o resultado certo. Isso é a dialética. A ciência, como a gente entende, apesar de que hoje a ciência é extremamente dogmática, agora a ciência está começando com uma frescura de história de consenso científico. O que é consenso científico? Você tem 10 cientistas, aí se 6 acham que uma coisa funciona de um jeito, então a coisa funciona daquele jeito. Pode parecer simples, mas vamos imaginar uma coisa com uma situação bem complexa. Você tem que o ponto de ebulição da água, numa pressão atmosférica normal, né, um ATM, que o ponto de ebulição da água é o mais perto de 100 graus Celsius. Dá 99, alguma coisa. Não chega exatamente a 100, mas é muito perto de 100 graus Celsius. Você está na pressão atmosférica no nível do mar. Você atinge isso. Aí vamos imaginar que os cientistas agora, que agora tudo é dialético, né, tudo tem que ser discutido, nada pode ser definido. Aí existem coisas que a ciência não pode não ser dialética, não pode não ser dogmática, como coisas desse tipo. É dogmático. Você tem uma medida que diz, você fez uma porrada de experiências no nível do mar e chegou que em todas elas a diferença era de pouquíssimos centésimos de grau. Aí os caras se reúnem, fazem uma votação. Quem votou por 100 graus Celsius foram 4, os outros 6, a maioria, votou que era 92 graus Celsius. E aí os livros de física precisaram ser modificados porque um consenso científico definiu que o ponto de ebulição da água agora, no nível do mar, é 92 graus Celsius, não mais 100, como antigamente, erradamente se pensava. Mas isso não já foi provado que eram 100 graus Celsius? Por que Sim, mudaram? mas o que eu estou dizendo é o consenso científico, porque tudo se muda. Hoje em dia, do jeito que a ciência está, tudo é modificado. Nada mais é X ou Y. Você não pode mais dizer que a coisa é do que é. Daqui uns dias vai ser errado você dizer que você vê que a grama é verde, diz a grama é verde, aí vem um outro e diz, não, a grama é cor-de-rosa. E você que está vendo que a grama é verde vai ser errado. O professor de filosofia ele falou sobre uma coisa parecida, mas eu não lembro não qual era o nome sobre o que ele tinha falado. Ele me disse que era uma coisa bem similar ao que você está falando agora. Mas tem a ver com filosofia isso. Na verdade, essas ciências humanas, apesar de botarem português, inglês, essas coisas como linguagens e códigos, mas tudo isso são as ciências humanas. O que são ciências humanas? São aquelas ciências que você pode dizer qualquer coisa, desde que não seja absurda. É diferente das ciências exatas. Eu sou apaixonado pelas ciências exatas. Acho que vocês já me ouviram tantas vezes aqui elogiar a matemática, que para mim é a rainha de todas as ciências. Amo demais ensinar línguas, de estudar línguas, mas eu vou dizer que nas linguagens existe a precisão que existe na matemática? Isso não existe. A matemática, quando você diz, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, meu irmão, isso vai ser aqui, isso vai ser na China, isso vai ser em Netuno, isso vai ser em Plutão. Se existir um outro universo, isso vai ser assim também, porque a matemática é igual em qualquer dos mundos possíveis. O filósofo que eu estudo deve ter... Menos no quântico. Menos no quântico. Que lá é tudo zoado mesmo. Não, mas aí esse negócio do quântico é só uma abstração matemática. Os camaradas fizeram um modelo matemático em que as coisas não funcionam como deveriam funcionar e eles acreditam que esse mundo que só existe na cabecinha deles é um mundo que existe de verdade. Discurso dialético. E aí eles falam tão bonito, com palavra tão bonita que a gente acredita que esses quânticos existem. Vejam, hoje tem a moda do quântico, né? Você vai, aí tem chinela quântica, anel quântico, água quântica, a cura quântica, sexo quântico.
Antes, no início do século XIX, no final do século XIX por 20, quando veio a energia elétrica, que era uma revolução científica na época, tudo o que hoje é quântico, há 200 anos era elétrico. Então você tinha sandálias elétricas, aí depois, no meio do caminho, não sei se vocês pegaram, mas eu vi muita gente que tinha uns ímãs numa sandália, eu acho que eram uns ímãs, eram só umas bolinhas magnetizadas, chamavam de sandálias magnéticas. Aí já tinha sandálias elétricas, sandálias magnéticas, agora já sandálias quânticas. Quando a física ou a matemática inventar mais um mundinho, mais um modelinho matemático, aí vai existir mais coisa. E aí vão para a televisão vender isso, aí a linguagem dialética faz você acreditar que aquela coisa é verdade e você vai gastar dinheiro comprando aquilo e só vai acreditar e só vai melhorar porque você acredita que aquilo melhora. Aí você vai dizer, rapaz, olha, eu melhorei muito, viu? Depois que eu comecei a usar essa sandália quântica, mudou minha vida. Eu tinha problema de coluna, bico de papagaio, escoliose múltipla. E melhorou minha vida. Mas você acreditava, dizem os médicos, que 50% da cura está na sua cabeça. Quando você acredita, você vai ser curado. Acho que até Jesus disse isso, né? Quando ele dizia para o povo, levante e ande. Se o camarada não tentasse levantar, como é que ele ia ficar curado? Rapaz, devo dizer que faz sentido, viu? Eu lembro Se até ele de. ficasse lá sentado, Jesus ia levantar o infeliz e dizer, rapaz, de porta, levante-se. Devo dizer que faz sentido. Aí, porque metade da cura está na cabeça. A outra metade são os artifícios. Aí eu não estou dizendo que Jesus não tivesse poder curador. Ou curativo, acho que é curativo que chama. Poder curativo. Certamente tinha, porque fazia cego ver, fazia surdo ouvir, fazia mudo falar. Então, deveria ter poder curativo. Agora, precisava que o outro tivesse a contraparte, né? Vamos lá para o terceiro discurso, o quarto discurso, que é o derradeiro, porque aí a gente volta para o nosso material. O discurso lógico ou analítico, finalmente, partindo sempre de premissas admitidas como indiscutivelmente certas. Vejam, você tem o primeiro discurso que não está preocupado em absoluto com a verdade, está preocupado simplesmente com a possibilidade da verdade. Por isso que você vê as obras literárias, existem algumas coisas que a gente diz, rapaz, isso é impossível. Só que você tem que, primeira coisa, fazer uma suspensão da descrença. Quer dizer, você precisa admitir, diz, olha, aqui eu estou num mundo de fantasia, num mundo de imaginação. Os animais podem falar. Por isso, quando você vai ler Alice no País das Maravilhas, você não vai achar estranho que o coelho fale, que o chapeleiro maluco pareça ter juízo, que aquela lebre doida... Entende? A gente suspende essa racionalidade absurda e admite que no mundo de imaginação aquelas coisas são possíveis. Os animais podem falar, você pode, como no Joãozinho e o Pé de Feijão, que o gigante tem um castelo construído sobre as nuvens. Eu fico preocupado se chover e aquela nuvem se desmanchar, aquele castelo do gigante todinho desabar na cabeça de alguém. Mas parece que ali não chovia, não. Graças a Deus, né? Rapaz, mas, veja, a gente precisa suspender o juízo e precisa suspender essas perguntas, né? A pessoa tem que dar uma fugida da realidade. Né? Suspende isso, dá uma fuga da realidade. Você não precisa ser o tempo todinho racional demais. A gente nem sempre é racional demais. Não teria muita graça, né? Imagine, se eu pergunto a você, às vezes, acho que na aula passada eu falei muito mal, eu sempre falo mal porque não presta mesmo, o Código da Vinci. Eu sei que tem uns fãs de, não, aquele livro é bom, mas eu admito que você goste dele. Mas o fato é que ele não presta. É que nem a pessoa querer me dizer que ginipapo presta, é gostoso. Rapaz, eu gosto do suco, eu acho que gosto é mesmo. Eu acho que rapaz, eu tô tomando agora, é mó bom. Eu acho que vocês têm mau gosto, mas tudo bem. Entendeu? Eu acho a mesma coisa de quem gosta de mangaba. Nesse negócio de gosto, não existe uma realidade objetiva. É a questão de perspectiva, né?
Cada um vai... O jeito como você se agrada de alguma... Veja bem, as meninas, por exemplo, têm uma mania de dizer que gostam de chocolate. Agora, se você der para ela um chocolate 80% cacau, ela... eu não gosto não, é amargo. Então você não gosta de cacau, você gosta do açúcar que está no chocolate que você come. Minha mãe falou um negócio parecido, porque eu gosto do chocolate branco. Aí ele vai falar assim... Que não é nem chocolate, né? Nem de chocolate eu gosto. Aí eu como, agora eu como 90%. Coca-Cola. Ô, Vitor, Gosto tu gosta também. mais de chocolate branco ou do negro? Ó, velho, não é com essa palhaçada pra cima de mim, não. Eu tô falando sério. Então vamos voltar antes que isso vire cachorrada. É mesmo. Assim. Então, aí você tem o discurso da literatura, que é aquele discurso que não está preocupado com a verdade, está preocupado com a possibilidade. Então, quando o camarada diz... Vou dar-lhes um exemplo. Eu falei do Castelo na Nuvem, lá do João e o Pé de Feijão, mas vou dar um exemplo mais palpável. No século XIX, tinha um camarada chamado Júlio Verne. Júlio Verne escreveu uma porrada de livros de fantasia, de ficção científica. Só que na época em que ele escreveu, vocês já viram falar do Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, porque já foi filme isso. Então, quando Júlio Verne escreveu, por exemplo, 20 Mil Léguas Submarinas, a ideia de um submarino era impossível. Então, aquilo que Júlio Verne escreveu sobre o Nautilus, que era o nome do submarino, dirigido pelo Capitão Nemo, do fundo do mar, era considerado simplesmente linguagem possível. Alguns anos depois, não sei se alguém inspirado na literatura de Verne disse, pô, o camarada fez isso, imaginando que a literatura trata de coisas que são possíveis, não se preocupando se elas são factíveis, quer dizer, se elas podem ser feitas naquela época. Às vezes, muitas coisas que a literatura tratou está acontecendo hoje, de 1000 anos depois. Porque a mente humana, às vezes, consegue ir para além do seu tempo. Isso é que a literatura é. Então, por isso que eu disse naquele pedaço que eu falei antes, né, que só a literatura pode nos fazer olhar para além dessas maravilhas tecnológicas e pode nos fazer voltar a ver a realidade do jeito que ela é. Aí você tem a linguagem da poética, a linguagem literária, aí você tinha, no segundo momento, a linguagem retórica, né? Aquela que você convence a outra pessoa que você está certo, mesmo que você não esteja. Aí você tem a linguagem dialética, que é aquela linguagem que parte daquelas ideias que foram sugeridas pela retórica, e diz, vamos testar isso para ver quem funciona. E, finalmente, quando você encontra a ideia que funciona, aí você diz, essa é uma ideia certa, vamos partir dessa para tentar ir mais para frente. Aí já é o discurso analítico, já é a linguagem analítica, já é a linguagem lógica, a linguagem da ciência de verdade. Entenderam isso, né? Agora vamos voltar para a forma como o Northrop Frye, nesse livro, divide a linguagem. Ele divide em 3 níveis, em 3 usos, ele pensa nos usos. Então ele fala, no capítulo 1º, da chamada linguagem da consciência, ou linguagem da percepção, que é a forma com a qual nos expressamos para respondermos ao mundo como ele é. É a linguagem das conversas de todos os dias. A linguagem corriqueira, a linguagem para você ir ali na bodega da esquina e comprar 1 quilo de feijão e comprar um refrigerante. Essa é a linguagem da consciência, a linguagem da percepção. Depois você vem para a linguagem prática, que é a maneira como nós participamos da vida social, da vida organizada em sociedade. É a linguagem dos políticos, a linguagem dos juristas, dos professores, dos jornalistas. Essa é chamada de linguagem prática. E, por fim, vejam que a gente começou, naquele texto de filosofia, partindo da linguagem poética, né? Primeiro nível, o nível mais raso, era a linguagem da poética. Aqui em Northrop Frye, a gente já está... A linguagem poética é o derradeiro nível, o mais alto. A gente começou pela linguagem cotidiana, colocou no meio a linguagem científica prática e colocou em cima de todas elas
a linguagem literária. Então, você tem a linguagem de todos os dias, vamos dizer que é aquela linguagem da retórica. No meio, você tem a mistura entre dialética e analítica. E no último, a linguagem poética, que para Frei é a mais alta, porque, para Frei, essa é a mais perfeita realização do espírito humano. É quando você consegue colocar no papel e fazer os outros entrar no mundo de imaginação. A gente vai tratar já disso. É nesse terceiro nível da linguagem literária que se unem os outros dois níveis anteriores, né? O da linguagem cotidiana e da linguagem prática. Pois esse terceiro nível não somente revela o que desejamos, mas a nossa capacidade de termos consciência de que desejamos alguma coisa. Aí, vejam, a linguagem da ciência é a linguagem que parte do mundo como ele é. Frei diz o seguinte: a linguagem literária, ela parte do mundo como gostaríamos que ele fosse. A minha definição de linguagem literária, a forma como eu defino a linguagem literária é da seguinte maneira: a linguagem literária é aquela em que a gente fala do mundo como ele poderia ter sido. Se Deus perguntasse a você, lá a divindade perguntasse a você no momento da criação, ela criasse você antes de tudo e dissesse, como é que você acha que eu devo fazer o cavalo? Sabe? É mais ou menos isso. É você se imaginar, o mundo como ele poderia ter sido, não como ele é. É disso que a literatura trata. Não do mundo como ele é, porque quem trata do mundo como ele é a ciência ou o jornalismo. A literatura não está preocupada com o mundo como ele é, mas o mundo como poderia ter sido ou como gostaríamos que ele fosse. A ciência evolui sempre. Um físico contemporâneo, se você pegar o seu professor de física, certamente ele sabe mais física do que Isaac Newton, das 3 leis de Newton. Certamente ele sabe mais física do que sabia Newton. Né? Agora, entre eles dois existe uma diferença muito grande. Genialidade. Talvez ele não tenha tido. Quantas pessoas olharam para o mundo e viram, vamos imaginar que aquela cena bucólica de Newton sentado debaixo de uma macieira e uma maçã vem e puf, cai na cabeça dele. Vamos imaginar, literariamente, né, que isso foi possível, que isso aconteceu, que isso foi desse jeito mesmo. Vamos imaginar que foi. Isso é a literatura, né? A gente está na linguagem literária. Vamos imaginar que essa coisa aconteceu mesmo. Quantas vezes caiu uma maçã na cabeça das pessoas? Quantas vezes? No dia que eu comprei meu carro, lembro-me como hoje. Primeiro, saí da concessionária, estacionei o carro debaixo do pé de amendoeira. Foi eu fechar a porta do carro, uma desgraça de uma amêndoa desse tamanho caiu em cima do capô do carro. Até hoje ele tem um tamboque arrancado. Ainda bem que são muito todo, né? Ai. Mas eu não pensei ali, eu não pensei qual terá sido a velocidade que essa bicha caiu. Poxa, eu tinha derrubado a árvore. Para considerar a velocidade, aceleração gravitacional, deslocamento, atrito, sabe? Você precisa ser muito gênio, e eu não sou assim tão gênio para pensar essas coisas todas. Eu fiquei logo, chamei meia dúzia de palavrão com a planta, ela até hoje tem raiva de mim. Agora é sacanagem, a pessoa comprar o carro no mesmo dia que vai acontecer um negócio desse. Pois isso não é linguagem literária não, viu? Isso aconteceu de verdade. Olha, eu sou aquele tipo de pessoa que essas coisas só podem acontecer comigo. A minha vida é quase um romance. Por azar, né? Minha vida é um romance de tristeza e de ilusão. Então, a física, a ciência, ela evolui, mas a literatura não. Um poeta de hoje não é necessariamente melhor do que foi um poeta de há 4.000 anos. Não necessariamente. Os dois podem ser igualmente geniais. Você tem, por exemplo, a Ilíada, de Homero.
primeiros textos literários de que a gente tem notícia, a Ilíada de Homero. Aí você tem um camarada, a Ilíada trata da Guerra de Troia. Você tem, por exemplo, as grandes epopeias da história da humanidade, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia. Qual foi escrito primeiro? Os Lusíadas, por exemplo. Qual foi escrito primeiro? A Odisseia ou foi a Ilíada? Ninguém sabe nem quem foi que escreveu. A gente inventou, né, a possibilidade de outra linguagem literária, a gente inventou que foi Homero, mas hoje Odisseia, a crítica literária sabe que aqueles textos não são uniformes. Foram textos que foram se juntando porque corria, os poemas eram cantados, mas não juntos daquele jeito. Depois alguém juntou. Esse alguém que a gente não sabe quem foi, inventou que foi Homero e que também foi ele que escreveu. Professor, Homero, posso estar errado, a palavra Homero significa homem cego, então acha-se que o Homero, ele era uma pessoa que cantou esses poemas da Ilíada e da Odisseia, é uma das teorias, né? E que outra pessoa estava escrevendo, pegou esses cantos, decorou e escreveu. E outra pessoa disse que uma pessoa escreveu a Ilíada, e outra pessoa escreveu a Odisseia. Na verdade, tem teorias que diz que a Ilíada foi escrita por um borbotão de gente. Mas a história é a seguinte: a Ilíada trata dos últimos anos da Guerra de Troia. Até muito tempo, até o século XIX, imaginou-se que Troia nunca tinha existido e depois descobriram as ruínas de Troia, que foi destruída nessa guerra dos gregos, entre os gregos e os troianos. Então, teve a Guerra de Troia, a Ilíada fala dessa guerra. Depois tem a Odisseia, que é um dos personagens da guerra voltando para casa, que é Odisseus, que a gente em português chama, em latim foi traduzido por Ulisses, o nome dele, em português ficou Ulisses. Então você vai ter a Odisseia, dependendo de quem traduz, eu tenho a que eu uso aqui, se eu não me engano, a que eu tenho aqui chama de Ulisses. Eu tenho duas, mas uma acho que eu emprestei para o meu irmão e eu dei para ele. Essa chamava de Ulisses e a que eu tenho aqui chama de Odisseu. Então, é o mesmo nome. Odisseia é a viagem de Odisseu. Por isso que ela se chama Odisseia. Que ele saiu da guerra e para voltar para casa levou mais de 10 anos para conseguir chegar em casa, e que se ele fosse nadando talvez durasse menos de um mês, se ele tivesse ido nadando. Mas aí a história da Odisseia é essa. É o retorno de Odisseus, de Ulisses, para casa. Para encontrar Penélope, aquela coisa toda, a esposa dele. Aí Virgílio escreve a Eneida. A Eneida, ele sempre pega um personagem da Odisseia. Então, na Odisseia tinha Odisseu, e aí tem Odisseu voltando para casa. O que fez Virgílio, o romano, né, o poeta romano, não porque ele nasceu em Roma, ele era de Mantua, que é mais ao norte, mas ele era romano porque era do Império Romano. Então, Virgílio pegou uma personagem da Ilíada, que era Enéas, um troiano. Troia tinha sido destruída. No caso de Odisseu, ele volta para casa porque ele não era de Troia. Ele estava junto com o exército grego que venceu Troia. Quando terminou, ele volta para a ilha dele, Ítaca, de onde ele era rei. No caso de Enéas, não, ele tinha que sair para outro canto, porque Troia tinha sido destruída. Então, o que faz Virgílio? Cria a história de Enéas saindo de Troia destruída, carregando seu pai nas costas, o seu filho pequeno consigo, e vai chegar em Roma, e é em Roma que ele vai estabelecer o que ficou conhecido como os romanos. Então, na mentalidade de Virgílio, a descendência, a origem genética dos romanos seria a geração troiana. Aí depois você tem a Divina Comédia, que é a viagem de Dante pelos três mundos, os três mundos do além, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. O guia dele nessa viagem é Virgílio. Claro que Virgílio não vai até o paraíso, ele só vai até o purgatório. Depois quem acompanha no paraíso era
a amada dele, Beatriz, e os Lusíadas, que se você ler, é um conselho que lhes faço, se algum dia vocês quiserem, existe umas listas, por exemplo, eu sigo aqui uma listinha de leitura, que é proposta pelo Instituto Hugo de São Vítor, que propõe a leitura primeiro dos Lusíadas, depois da Ilíada, da Odisseia e só depois da Eneida. Eu sugeriria de outra forma, e a gente vai tratar disso hoje quando formos falar de listas de leituras. A minha sugestão era Ilíada, Odisseia, Eneida, a Divina Comédia, que ele só vai colocar a Divina Comédia na posição 14, e depois é que eu poria Dante, ou os Lusíadas de Camões, porque aí ficava muito mais fácil de entender como se operou. Mas se vocês um dia resolverem ler, eu sugiro que primeiro leiam a Eneida. Leiam a Eneida, imediatamente depois leiam os Lusíadas. Você vai ver como tem tanta coisa parecida. Aí alguns autores sugerem que... Não, eu vou falar disso depois. Depois eu trato disso. Porque eu vou ter um momento mais para frente nessa aula para falar dessa semelhança. Eu só vou dizer que Camões, apesar de fazer uma obra parecida com a Eneida, ele não foi melhor do que Virgílio. Ele não fez nada melhor do que Virgílio. Ele pode ter feito uma obra tão grande, que esse é o objetivo desse momento, ele fez uma obra tão grande como a Eneida, mas não maior nem melhor do que a Eneida, semelhante a ela. A linguagem literária faz que nossa mente e o mundo meio que se liguem, que se unam. Isto é, essa linguagem, a linguagem metafórica, associa, a linguagem literária associa, por meio de figuras de linguagem, principalmente da metáfora. Quando a nossa linguagem se expressa por meio de metáfora, quando dizemos que uma coisa é outra coisa, abandonamos a linguagem lógica. Por exemplo, quando eu digo, fulaninho é um cachorro, eu até hoje não entendo por que é que chamar uma pessoa de cachorro é alguma coisa ofensiva. Porque quando a gente fala do cachorro, diz que ele é fiel, é o melhor amigo do homem, é companheiro. Agora, quando você associa para alguém, a pessoa que é associada não presta. É porque, tipo, tem aquele lance do ser humano se achar superior às outras pessoas e tudo mais. Mas quando você diz que fulano é um leão, a pessoa recebe isso como um elogio. Ah, professor, não é bravo, é valente, é corajoso. É um bicho bonito, forte, que só dá uma patada na sua cabeça. Mas e por que cachorro tem que ser um sarnento, vira-lata? Não pode ser, por exemplo, um husky siberiano, É verdade. sei lá. Um golden. Não entendo essa lógica também. É foda, velho. Também não entendo essa lógica. Mas o problema é o seguinte, eu acho que às vezes em português, especialmente no Brasil, a gente não entendeu ainda o espírito da metáfora. Por exemplo, se você chegar na Itália e disser para uma pessoa, você é um boi, é um elogio para ele. Rapaz, isso aqui tem outro sentido, viu? Só que, se você reparar, qual é o sentido de dizer que fulano é um boi? É um corno. E o que é um corno? Chifre do boi. O que é um corno? No caso de um homem. Uma pessoa que foi traída. Uma pessoa cuja esposa, cuja companheira o traiu com um outro, não é isso? Exato. Só que se você for olhar no mundo animal, o boi é um boi no cercado para 20 vacas. Então, a lógica de ser traído não existe. Porque quando a gente faz uma metáfora, é o seguinte, o que é uma metáfora? A metáfora é quando você tem parte do conceito de um aplicado no conceito de outro, não exatamente igual. Então, quando você diz fulano é um leão, você está pegando a coragem do leão, a bravura, a desenvoltura, o porte real dele. As qualidades. E levando essas qualidades para o outro. Quando você diz fulano é um boi,
Nenhum dos defeitos que são atribuídos ao fulano, o boi tem. É porque Nenhum. eu acho que Ou seja, as o palavras boi é não têm melhor. outro sentido, tipo, dependendo do Aí, lugar. como é que o italiano percebe quando é chamado de boi? Porque o que é um boi? É um animal forte, viril, porque ele sozinho para dar conta de 20 vacas, forte, viril e Bicho é imponente. bravo. Aí, na Itália, dizer você é um boi é um elogio. Acho que é porque não, Agora, acho que não entende a mesmo. ideia de chifre com o traído já é uma ideia que vem de há muito tempo. Por exemplo, os latinos, para chamar corno, a gente chama corno é só o chifre, na verdade, não necessariamente boi. Os latinos chamavam de hircus, bode. O boi, o homem traído pela esposa, era chamado de bode. Agora, eu também não sei que lógica tem nisso. Eu sou do sertão, já vi muito bode. Agora, também os bodes são criados assim, tudo solto, então ninguém é de ninguém, né? Ali no mundo dos bodes e cabras. Uhum. Sim, professor, o senhor falou que acerca quando a literatura ela passa de explicar a realidade, passa a explicar algo mais elevado, pô, essas coisas eternas. Não foi? Foi isso que o senhor falou? Não. O Eu mundo disse, material, o mundo científico, e passa a não, enxergar. a literatura não está preocupada com isso. A literatura olha além dessas coisas. O mundo da ciência está preocupado com as coisas lógicas. Dizer, por exemplo, olhe, hoje é quarta-feira. A temperatura, se você olhar no termômetro aí na sua região, a temperatura é tanto, a hora do dia é tanto, mas a literatura não está preocupada. Para o poeta, ele pode dizer que agora é de noite. Aí o cara argumenta e diz, mas no Japão é de noite, eu tô no Japão agora. Na minha cabeça eu tô no Japão. Entendeu? A literatura não está preocupada com o espaço e com o tempo. Não está preocupada com a realidade como ela é, mas a realidade como eu gostaria que ela fosse. Não as verdades eternas, porque isso aí já é da filosofia, já é da metafísica. É. Mas então quer dizer que, por exemplo, Tolkien queria que a realidade fosse de elfos, dragões, ou tem alguma. Porque ele ali falando de elfo, dragão, Mas, de vejam, eu não estou dizendo que hobbit, ele queria que a realidade fosse aquela de elfos e dragões. Eu estou ele. dizendo que ele criou um mundo imaginário que não é o mundo da realidade. Eu não sou um leitor de Tolkien. Tolkien é qual? É o do Senhor dos É do Anéis, Senhor né? dos Anéis. Senhor dos Anéis, Silmarillion. Existe um monte de gente aí. Eu já li algumas coisas dele, mas acho que eu só li mesmo, assim, ler mesmo do início ao fim. Eu só devo ter lido o Hobbit e o O Hobbit é bom. Silmarillion, talvez. Acho que eu li o Silmarillion e o Hobbit. Mas, por exemplo, a saga do Senhor dos Anéis, eu não tive coragem de ler, não. Eu achei muito grande os livros. Eu tinha tantas outras coisas para ler, e ler Tolkien não estava muito. Hoje, se eu me deparasse com a obra de Tolkien, eu faria um esforço para ler. Porque Tolkien era um cara genial. Depois eu aconselho, se quem gostar desse mundo de Tolkien, existem alguns, eu posso até depois procurar umas boas explicações que existem no YouTube sobre Tolkien e deixo. Ou então alguém que se interesse por isso me mande, porque aí eu mando pessoalmente, particularmente, os textos. Existem pessoas que estudam Tolkien há mais de 20 anos. Sabe? Que cita o texto original em inglês como um pastor de praça cita a Bíblia. Que Sim, sabe sim. as figuras de linguagem que foi usada, a escolha das palavras, o porquê daqueles nomes, das diferenças, tipos de elfo, da língua dos elfos, daquela coisa. Então, o que acontece com o Tolkien é o seguinte, não é que ele queria que o mundo fosse assim, ele inventou um mundo paralelo ao nosso mundo. Você vai ver que existem muitas semelhanças. Mesmo os elfos têm duas pernas, têm corpo, têm os troncos, têm necessidades físicas, falam, pensam. Você vê, ele criou um mundo analógico. É muito semelhante ao nosso, por um lado,
e por outro lado é muito diferente do nosso. É como você vê a saga do Harry Potter? A Guerra dos Tronos, por exemplo. Ah, É um mundo que você vê lá nos livros, você vê os mapas. O mundo só é aquilo. As ilhas, os mares, aquele mundo com o mundo que está para lá da muralha e o que está para cá da muralha. entendi. Cara, eu até hoje não terminei de Aí ver cria, os autores, esses grandes autores, eles criam um mundo paralelo. Quando você vai ler Dante, Dante imaginou aquela viagem que ele fez pelo inferno, pelo céu e pelo purgatório e pelo paraíso. Ele imaginou, ele criou aquele mundo. Tanto que até hoje a visão, o jeito como a gente imagina que seja o inferno, ou que seria o inferno, é o jeito como Dante criou no mundo da Divina Comédia. Por isso que é importante ler a Divina Comédia. Entende? Uhum. Entendeu, William? Entendi. Não é que ele queria que fosse, ele criou um mundo paralelo. Eu não estou dizendo que ele talvez não gostaria que o mundo fosse assim. Mas dizem que Tolkien, eu vou falar disso mais lá na frente, essas histórias, ele contava para os filhos dele, aí ele resolveu botar isso por escrito. Claro que depois ele deve ter aprimorado bastante, né? A história que ele contava para os filhos deveria ser o núcleo duro dessa história, que foi se transformando no que se transformou a epopeia do Senhor dos Anéis e todos os mundos e todas as personagens, como o Hobbit, o Silmarillion, todas aquelas coisas que estão envolvidas na Sociedade do Anel, que é, vamos dizer, o grande... para onde todas as coisas parecem confluir, né? Professor... Mas eu estou falando simplesmente como um leigo, eu não conheço. Uhum. O professor, o universo de Tolkien é tão complexo e tão grande que ele morreu sem terminar o universo. Algumas coisas da língua dos elfos, gramática mesmo, tipo concordância, regência da língua dos elfos, ele não conseguiu terminar. Ele escrevia cartas. Ele era um linguista muito bom. Alterando coisa ou outra e morreu sem ter pensado certo. Né? É por aí. Sim, professor. A literatura, portanto, diga lá. O senhor vai falar nas aulas sobre uma coisa que eu acho bastante importante, que é vida intelectual. Né? Olha, em tese, pelo material que a gente tem, não temos muito espaço para isso. Eu fico dando algumas dicas no meio do caminho, né? De leituras. Percebo. De jeito como vocês podem utilizar a literatura para entender o mundo. Hoje mesmo a gente vai ver um bocado de coisa dessa. Então, eu sugiro, por exemplo, eu não sei se tem esse livro, eu vou ver se eu tenho o PDF dele, desse daqui. Há muitas coisas com que eu discordo aqui, eu vou falar de algumas delas durante a aula, mas é muito bonzinho isso daqui. Eu vou depois disponibilizar a resenha que eu fiz dele, porque esse livro eu li no início de 2020, só que eu não fiz nem fichamento, nem fiz resumo, nem fiz resenha dele. Então, eu tive que ler isso de sexta para domingo para fazer um fichamento e ter conteúdo para a aula de hoje. Interessante. A literatura, portanto, tem uma estreita relação com o mito. O mito no sentido original. O que é um mito em grego? Mito significa história. Vamos dividir. Eu sei que alguns professores dizem que não existe isso, mas existe história com H e história com E. A história é aquela que você tem tempo e lugar definidos. Você tem o descobrimento do Brasil em tal lugar, em tal ano. A guerra de Waterloo, lá de Napoleão, em tal lugar e em tal ano. Sabe? A história é isso, são fatos comprovados. A história não precisa, ela é mentira, não necessariamente. Então, quando eu falo de mito, vocês não entendam naquele sentido de que mito é uma lenda, é uma fábula, é uma invenção, é uma mentira. Por favor, não entendam nisso desse jeito. Em nenhum momento que eu use a palavra mito. Eu uso mito como uma história, como um artifício literário para falar da realidade sem estar preso às categorias da realidade. Tá certo?
o mito tem a liberdade de ir para mais, e expressar mais do que a realidade permite que ele expresse. Essa é a vantagem do mito. Então, o Frey, por exemplo, diz que o mito é uma metáfora que surge na história humana. E, por outro lado, ele diz que a metáfora, que o mito é uma metáfora inserida para explicar alguma coisa. Então, por exemplo, algumas pessoas ficam escandalizadas quando eu digo isso. Eu não acredito que nenhum daqueles povos que antigamente que chamam de politeístas, que na verdade eram politeístas. Para mim, o que é que acontecia ali? Eles percebiam que existia uma força maior, só que eles não conseguiam compreender como essa força poderia, ao mesmo tempo, estar em todos os lugares, porque em todos os mitos, e aí nesse momento que eu digo para vocês, entendam o mito como essa percepção da história que ultrapassa os limites, as categorias da mesma história, em todos os mitos religiosos das criações, você sempre vai ter que o Criador faz o homem à sua imagem e semelhança. Um com barro, outro com uma planta, mas de qualquer forma sempre foi o Criador que pega alguma matéria e dessa matéria faz o ser humano. Então veja lá. Quando os nórdicos, que, por exemplo, não entendiam toda a ciência que estava envolvida por trás, por exemplo, da produção de um raio, eles foram criando os deuses. Criaram, né? As histórias. Quando viram os raios, eles inventaram mito, Thor. Eles criaram a historinha para tentar explicar como essa divindade única seria responsável por que esse raio existisse. Então, eles deram um nome a essa personificação da divindade, sim, que seria Thor, no caso. Para os tupis, para os índios aqui do Brasil, essa divindade do raio, da luz e do trovão era Tupã. Mas isso eram sempre percepções limitadas. Mesmo, por exemplo, em hebraico, quem é cristão, por exemplo, já deve ter ouvido falar nessa palavra, que é Elohim ou Elohim, que é um plural em hebraico isso. Só que é o plural de que palavra? De El. El. El, em hebraico, é uma palavra que existem pessoas, existem grandes estudiosos que dizem que ela pode ser tudo, menos Deus. Eu não vou entrar nessa seara, mas vou atrás de um significado que é mais antigo ainda, de El, que é força. Então, quando você pensa as forças da natureza, na linguagem mais antiga dos hebreus, eles diziam Elohim Hatevá, as forças da natureza. E que como Elohim ficou confundido como Deus ou como deuses, assim como a nossa percepção é que vai criando esse monte de divindades que, na verdade, seriam simplesmente personificações de uma única entidade que controla tudo. Só que, quando diz que o homem foi feito, por exemplo, à imagem e semelhança de Deus, o que é que o humano entende? Que Deus é como eu, que tem os meus limites, que tem fome, que tem sede, que morre. Por isso você vai encontrar, por exemplo, e aí você já está extrapolando o limite do mito, está indo para a teologia. Então, numa teologia, você vai ter, por exemplo, na teologia nórdica, você vai ter a guerra entre os deuses, um deus que mata o outro, Odin, que é ferido de morte pelo filho. Ragnarok. E aí, essas histórias já não são mais o mito, sabe? O mito só trata de que o deus do trovão é fulano, que o deus que cuida das águas é cicrano, mas não tem uma teologia. Aí, quando a teologia vem para tentar explicar, aí vai criar uma história maior que una todos eles. Aí vai mostrar, por exemplo, como o inverno e a primavera e o inverno, como acontece essa passagem. Aí vai ter uma deusa que seria a primavera, outra deusa ou um deus que seria o inverno, e eles vão se lutar até que um consegue vencer. Tanto, por exemplo, o dia 22 de dezembro, que é o dia do equinócio, é o equinócio, não, é o solstício.
Não sei, agora não sei se é o solstício ou o equinócio. Agora Equinócio, solstício é em março. é o solstício de verão, é o solstício de inverno. É o solstício de inverno. Ah, tá. É em dezembro, no hemisfério norte, se não me O engano. segundo, o hemisfério porque essas mitologias são todas lá, né? Por exemplo, a data da Páscoa. A gente celebra no outono aqui no hemisfério sul. Só que a Páscoa, na verdade, em todas as culturas do hemisfério norte, elas têm a ver com a entrada da primavera. Por exemplo, como é que o mundo cristão, os católicos e os demais cristãos celebram a Páscoa? Eu acho que tirante os ortodoxos. É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. O primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. Para os hebreus, como é isso? Na primeira lua cheia da primavera é o dia de Páscoa. Tem que cair, porque a lua cheia é o dia 14 de Nissan, aquele que fala lá no Êxodo. Sei lá, Êxodo 12, Êxodo 11, uma coisa assim. Que no dia 14 do mês vocês vão matar um cabritinho, pintar as beiradas das portas de vermelho com o sangue do cabrito, do carneiro e não sei o que lá, no dia 14, porque o calendário do hebraico é o calendário lunar. Então, quando ele fala o dia 14 do mês, ele tá, porque o mês em hebraico é Chodesh, tem a ver com lua nova. O primeiro dia do mês é a lua nova, Hadash Yareach, a lua nova, o primeiro dia. No dia 14 ou dia 15 é a lua cheia. Aí mais 14 ou 15 dias e termina e volta para a lua nova de novo. E aí, como os cristãos dependem da ideia da ressurreição de Jesus ter acontecido no domingo, aí é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, que é 21 ou 22 de março. E aí, um monte de mitologias acontecem, dessas mitologias, no sentido de que, na verdade, são mais teologias a respeito dos mitos do que a própria mito. Porque o mito é uma coisa muito mais simples. Era a historinha que a mãe cantava para o filho. Não era a história que os sacerdotes das religiões contavam para os fiéis e fazia toda uma história para fazer os cultos, as celebrações, aquela coisa toda. Isso aí já é teologia. Já é um aprimoramento, tentar explicar como é que a primavera e o inverno, como é que vence, como é que o sol, que está morrendo ali no caso do hemisfério norte, né, está ficando cada dia mais curto. A partir do dia 22 de dezembro até o dia 21 de março, o sol, você vai ter um dia com praticamente 5 horas só de luz e todo o resto de escuridão. A ideia é que o sol estava morrendo e aí, por exemplo, os cultos mais pagãos iam fazer, as pessoas que dependiam da natureza, porque pagão significa aquele que vive no campo. Essa galera precisava que vivia de colheita, que vivia o inverno era extremamente rigoroso. Essa galera ficava agoniada esperando que o sol começasse a aumentar de novo o período de luz solar para poder eles viverem em paz, poder plantar. Porque imagine o que é você, por exemplo, na Dinamarca, estar com 3, 4 metros de neve em cima do seu terreno. Não tem como fazer nada, né? Morrer de fome. Então você imagina que são... O nome fevereiro, em latim, em inglês é February, que vem do latim februários. O mês de fevereiro recebeu esse nome porque ele é o auge do inverno. O inverno começa, né, no dia 22 de dezembro e vai até o 21 de março. Fevereiro é o meio do caminho. Você sabe o que é que acontecia nesse mês? Era tão frio, as pessoas ficavam doentes, cheias de febre. O mês recebeu esse nome em homenagem à febre que o povo tinha. Sério? Sério. Februários é de febre. Nunca mais eu reclamo do calor daqui do Brasil. Pois é, meus caros. E essas coisas todas fazem parte dos mitos. É a tentativa de explicar as coisas como elas acontecem. Para dar um sentido mais racional, sabe? Esses mitos eram a tentativa de racionalizar aquilo que os sentidos percebiam. Eu tenho uma pergunta. Diga aí. Hesíodo, ele pode ser considerado mito ou teologia? Ele faz a teogonia, né, que seria a origem dos deuses. Ele vai traçar toda a linha genealógica. Ele vai juntar Hesíodo, se eu não me engano, todas as histórias que existiam a respeito dos deuses e vai tentar encontrar como se deram essas relações. Quem era pai de quem? Então, quando você pensa... é porque às vezes me faltam os nomes, mas, por exemplo, Cronos era um titã. Cronos era casado, se não me engano, com Reia. E
ele sabia por uma profecia, repare, ele era um Deus, mas ele sabia, através de uma profecia, que o filho dele seria o Deus que o substituiria. Então, o que é que fazia Cronos, que era Saturno, na mitologia romana? O que é que ele fazia? Toda vez que a mulher dava à luz, ele engolia os filhos inteiros. Só que ela conseguiu esconder um, que era Zeus. E Zeus, quando cresce, sabendo disso, ele foi criado numa caverna, quando ele cresce, ele parece que dá uma droga ou consegue desacordar o pai. Dá uma droga mesmo. E aí ele tira todos os irmãos que estavam dentro dele, aí faz o primeiro concílio dos deuses e bane e desterra Cronos. E Cronos é jogado, tanto que na Eneida, Virgílio faz uma referência a isso, diz que o Cronos, ou Saturno, como eles chamavam, ajudou muito aos romanos, porque os romanos ficaram felizes com ele estar ali, porque ele foi banido da Grécia, né, do Olimpo, por Zeus, e aí ele encontrou refúgio ali no Lácio, na região central de Roma, e os romanos tinham uma grande devoção por Saturno. Eu acho que isso é mais teologia. É uma tentativa, porque essas histórias estavam soltas, sem nenhuma ligação. Aí alguém foi atrás de fazer as ligações, sabe? Dizer, mas espera aí, quem é quem aqui nessa história? Quem é casado com quem? Quem é filho de quem? Quem... Aí chega, quando não encontra uma relação, aí, por exemplo, um Hércules já é filho de Zeus com uma mulher terráquea. Quando eles não conseguem encontrar, aí já botam a terráquea ali no meio. Mas é uma tentativa de dar unidade àquela história toda. Mas então, é sempre isso, de extrapolar os limites da realidade. Então seria mais teologia do que mito propriamente dito. Eu acho. Veja, isso é a minha opinião. Por que eu acho isso? Porque, como eu disse a vocês, eu não acredito que exista de verdade um politeísmo. Eu acredito que, mesmo as pessoas com quem eu converso, que se diz que pessoas mais conscientes, que falam de Deus, da deusa, não sei o quê, eles têm consciência de que é uma realidade só. Só que, na percepção, para entender melhor, eles dividem isso em duas coisas, o Deus e a deusa, né? O lado masculino, mais, vamos dizer, mais firme, mais rigoroso de Deus, e por outro lado, o lado mais amável, mais doce do mesmo Deus. Mesmo no caso das pessoas que acreditam nessas duas divindades, eles têm percepção que são duas realidades de uma mesma coisa. Quando você pega um judeu, por exemplo, o judeu tem 72 nomes para designar a Deus, mas eu vou falar só de dois deles, que é o nome Elohim, de que eu já falei, e o nome próprio, que aí vai dar uma confusão, esse nome próprio, porque uns vão dizer que é Jeová, outros vão dizer que é Javé, uns vão dizer que é Iavé, outros vão dizer que é Yehová, não me interessa qual seja, eu vou dizer Javé. Simplesmente só para fazer uma coisa. Quem lê a Bíblia, Êxodo, acho que 3,14, Moisés encontra um pé de pau que queimava e não se consumia, uma sarça. Estava lá queimando e não se consumia. Aí Moisés vai chegando perto. Só que ali já era um território sagrado que os povos, antes de Moisés, lá da tribo de Jetro, o sogro dele, já adoravam a esse Deus ali. Isso está no livro das Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo. Aí você veja, quando Moisés vai falar com Deus, ele diz, olha, vá ao meu povo e diga que eu vou libertá-los. Aí o que é que Moisés pergunta? E quando eu for ao seu povo e disser para eles isso, e eles perguntarem, quem me enviou? Quem te enviou a nós? Ele diz, o que é que eu vou responder? Os exegetas, né, os explicadores judeus, dizem o seguinte, porque os judeus sabiam desses dois nomes principais, Elohim e Javé. Eles dizem, olha, se Moisés disser que é Elohim, eles não vão. Por quê? Porque Elohim é o Deus da justiça punitiva. E Javé é o Deus da justiça amorosa.
da misericórdia, da benevolência, da complacência, ou Adonai, como os judeus chamam. Então, se Moisés chegasse lá, tanto que ele diz, eu sou, me enviou a voz. O nome Adonai, o Javé, diz que é Irie, em hebraico é Irie, Asher, Irie. Eu serei o que serei. E aí, juntando isso, deu o IHVH, né? Que aí seria o Javé. E aí, repare, mesmo dentro dessa visão, ela é dicotômica. Você tem o Deus punitivo e o Deus misericordioso dentro do mesmo Deus. O que esses pagãos fazem é ver o lado masculino e o lado feminino, o lado duro, paterno, rigoroso, e o lado doce, afável, amável, mas tendo consciência de que é uma coisa só. Por isso que eu não acredito que haja. Eu não acredito. Eu também, assim, eu estudo essas teologias todas, eu não tenho religião nenhuma, não confesso religião nenhuma, mas estudo todas elas. Ali em cima, numa prateleira que eu tenho aqui, que estava tudo espalhado, agora eu juntei tudo num canto só. Então, eu tenho catecismos da Igreja Católica, eu tenho o livro dos Adventistas, eu tenho o livro de Mórmon, e eu estudo todas essas coisas para entender como essas religiões todas entendem essa realidade que é Deus. Peraí, isso não era judeu? Não, eu sou de nascimento. Judeu não é uma escolha. Ah, tá, entendi. Eu não tenho escolha. Agora, se perguntar, você é um judeu praticante, né, que nem existe católico praticante, eu tenho um colega que é batista, só que ele banda voou, ele diz, eu sou um batista não praticante. Aí eu sou desse tipo. O que é que eu me preocupo? Eu não estou preocupado com religião, com as teologias. Eu sei que existe Deus, ou o todo, como eu prefiro chamar, é o todo que abarca tudo que existe, e que esse todo, que criou todas as coisas, e para a qual todos nós voltaremos um dia, eu acho que isso é suficiente para mim. Eu fazer o bem aos outros, eu tentar fazer com que a sociedade se torne um lugar melhor, me esforçar ao máximo, por exemplo, numa aula dessa, quando eu tento ler um livro desse em 2 dias, para fazer um fichamento, para trazer essa coisa para a aula da melhor maneira possível, eu acho que eu estou fazendo aquilo para que o todo me criou. Fazer o que é certo. Procurar sempre, da melhor maneira possível, fazer o que é melhor para todo mundo. Sem querer que eu esteja na frente. Essa é a minha religião, no fim da história. Eu sei que a gente conversou, a conversa foi boa, talvez tenha sido uma das melhores aulas que eu já dei, porque a conversa foi muito boa. Agora a gente não chegou na metade do assunto que a gente tinha. O que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou deixar o material disponível. O material não está difícil. Se vocês quiserem depois, eu libero a aula que eu dei para o pessoal de edificações, que eu já tratei mais ou menos desse assunto. Eu libero a aula. Vocês assistem, que ela está gravada. Eu libero, vocês assistem e depois a gente vê como faz. E aí vocês fazem os questionamentos, as dúvidas que estiverem. Mas eu